Fala, Breno. Seja muito bem-vindo, cara, ao Calma. Espero que você esteja aí super à vontade para a gente ter um bate-papo bem relax, falar sobre tretas, ansiedade, felicidade, falar sobre essas conquistas que vocês estão tendo agora, o ChatPix, porra, sensacionais. Cara, prazerzaço ter você por aqui e, pô, espero que a gente consiga trocar bastante aí hoje. Cara, Henrique, eu agradeço, né, o convite, mesmo porque eu gosto de passar essa experiência para o pessoal, porque eu acho que através dela dá para perceber que o Brasil é difícil, mas dá para ir a algum lugar. Então, agradeço demais e espero que isso possa chegar em muitas pessoas que estão tentando empreender, ou criou startup, ou estão desistindo, para poder Sim, ajudá-los. com certeza. Maravilha, cara. Obrigado pela generosidade aí de tempo, que eu sei que com startup, no meio desse processo todo, tirar 1 hora e meia para conversar com alguém é difícil. Correria, mas assim, vale a pena, vale a pena. Maravilha, cara. Bom, queria começar te perguntando sobre a sua história com o desenvolvimento, programação, né? Porque eu sei que você começou a programar muito cedo, parece que com 8 anos, certo? Tá certa essa informação? Exatamente, exatamente. Pô, maravilha. Então, cara, me fala um pouco, como é que foi isso? Por que você começou? De onde veio o contato com o computador tão cedo? Porque você era muito novo e isso também era na época que não tinha muito computador, né? Assim, tipo, não estava disponível em todas as casas. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Começou a minha primeira linha de código, né? Assim, foi desenvolvido com 8 anos. Meu pai trabalhava numa empresa de radiologia e alguém lá descartou um computador e falou assim: "Ah, eu não quero isso daqui não". E aí cheguei em casa e era um computador, só que o computador era o MSX, né? Ele nada mais nada menos que parecia um videogame. Era um teclado que você conectava na televisão. Ah, E aí ele vinha com alguns joguinhos, alguma coisa assim. Eu comecei a mexer ali e achei interessante o joguinho, era até um joguinho de tênis. Aí eu sempre fui fuçador, meus presentes que eu ganhava, eu desmontava os carrinhos para saber como é que funciona. Eu nunca ganhei, e eu não era de ganhar muito brinquedo, eu ganhava ferramenta. Eu chegava na loja de material de construção elétrico, aquilo me deixava feliz. Não loja de brinquedo. Então, se me desse brinquedo, eu desmontava. E aí aquilo ali, eu falei, como é que isso acontece? Por que eu estou mexendo aqui e as coisas estão mexendo lá? E aí eu comecei a pesquisar, perguntando às pessoas, esse cara que me deu o computador, eu falei, mas como é que é isso aqui? E até chegando uma pessoa que tinha um livrozinho de Basic na época, que não era caraca. fácil, né? Não tinha Google assim direito. Sim. Então, aí comecei a pesquisar aquilo ali, comecei a fazer os comandinhos lá para tentar fazer um jogo, né? Lógico que assim, não deu muito certo, mas foi meu primeiro contato com aquilo ali. E ali eu fui pesquisando mesmo e achei super interessante. Até que meu pai depois acabou comprando um computador, que era um 486, desses 400, aí já tinha tela, tudo bonitinho. E aí eu comecei a ter mais recurso, né? Aí já era um computador normal, com CPU, e aí eu fui estudar COBOL, olha só pra você ver. Tinha um livro de COBOL lá, eu resolvi estudar isso. Tinha Também, quantos anos? É, o que você falou? nessa época aí eu já devia ter meus 9 para 10, exatamente. Caraca. Aí eu já comecei a mexer com isso, fazer isso, mas assim, era só tentando, pesquisando, mas já entendia o que era um if na época ali, mais ou menos, entendia assim, a base. Eu não conseguia fazer algo palpável, mas eu entendia a base. Palpável mesmo eu fui fazer com 11 anos, depois que aí eu comecei a programar para web, né? Aham. Mexi nos primeiros HTML, JavaScript, ASP na época, o ASPON que a galera chama. E aí eu achei interessante, porque eu já tinha tido acesso a BBS, só que BBS não tinha, não tinha muito recurso ali, eu não sabia muito mexer com aquilo. Aí quando eu conheci a internet gráfica, aí que eu fui correr atrás de entender como é que os sites funcionavam. Então foi assim que começou essa doideira minha de querer desenvolver, querer saber. Sempre fui querendo fazer jogo, né? Tive até a oportunidade, depois eu vou explicar melhor, de trabalhar na empresa de games, mas foi isso que me despertou a vontade de desenvolver. Maravilha. Enquanto a galera tava pedindo dinheiro para os pais para comprar uma pipoca, você tava lendo livro de programação, cara. Exatamente. O melhor foi você falando que, não, eu só comecei a programar mesmo coisas palpáveis com 11 anos, como se fosse tarde, né? Que é coisas que funcionavam de fato, né? Cara, muito novo, impressionante. Com 11 anos, você tem quantos anos, cara? Tô com
É praticamente 35 daqui a 2 dias. 35, você tem a minha idade. Então, cara, isso foi muito tempo atrás, não tinha nada, era tudo mato mesmo, Tudo mato, literalmente. tudo mato, tudo mato. Tudo mato, caraca, Só um que parênteses loucura, que cara. até me ajudou a conseguir fazer alguma coisa, porque depois eu conheci um cara que já desenvolvia, era os hackers da época lá, né, que tinha muito daquilo, né, e Uhum. ele nunca passava informação, ele sempre falava assim, se eu conseguir, você também consegue, dava livro, assim, mandava pesquisar. Ele não passava informação, não. E isso fez É com que eu aprendi a pesquisar que, também. que, que ensina a pescar, não dá o peixe, né? É exatamente isso, desse jeito, exatamente. Aí eu aprendi a pesquisar, então eu tive que correr atrás. Né? Então, Cara, sensacional. E como é que era, assim, esses livros que você lia com essa idade, eles eram em português? Tinha livro em português de programação? Porque tinha, é difícil, tinha. não tinha? Ah, interessante. E era tranquilo, você conseguia lidar com toda a linguagem lá, porque provavelmente era feito para adultos, né? Não, Computador. confesso que, assim, depois que a gente vai pegando maturidade, eu falei, nossa, que coisa maluca que eu fazia na época. Porque, tipo assim, tinha um padrão para poder fazer, eu fazia fora do padrão. Lógico que usando a lógica, tipo assim, de ifs e coisas do tipo, é meio que padrão, isso aí funciona. Mas não tinha organização, indentação, era tudo reto. Então, tipo assim, é como se eu estivesse escrevendo no texto mesmo. E ia colocando lá, ia testando até ver que tinha que funcionar. E era assim, Maneiro. era vamos que vamos. Sensacional. E nessa idade, quando você era novo, assim, como é que os seus pais percebiam isso, né? Porque a gente a gente mudou de geração hoje em dia, onde os filhos estão muito em tecnologia, mas da nossa época também, quando a gente ficava muito tempo em casa, quando a gente tinha liberdade para ir para a rua, né? Na nossa época ainda tinha, era tranquilo, você podia brincar com os amigos no play, na rua, enfim, fazer o que Uhum, quiser. Os pais, tinham pais que ficavam ainda, né? Tipo, vai ficar o dia inteiro aí nesse computador, no videogame, não sei o quê, vai pra rua, vai brincar, vai fazer isso, correto. vai jogar bola. Você escutava isso ou seus pais incentivavam? Como é que era? Então, tinha duas pontes. Meu pai, ele é um ex-goleiro profissional, chegou a jogar na época dele lá, Ah, que da minha legal, altura, sabia. baixinho, por incrível que pareça. E eu também gostava de jogar bola, e eu também era goleiro. E eu jogava bastante bola na rua. E ele até incentivava isso. Só que, tipo assim, naquela época o computador assim, era muito caro e ele conseguiu comprar um lá. Na época nós fomos os primeiros do bairro a ter. Então ele tinha um zelo muito grande com aquilo ali. Já a Uhum. minha mãe, ela me incentivava. Então, quando ele saía para trabalhar, que ficava o dia inteiro, eu ficava lá, eu ia lá e desmontava o computador escondido para saber quando ele. Lógico que já cheguei a queimar o computador, minha mãe ajudou a esconder as coisas. Mas eu fazia, ela incentivava, ele não queria que mexesse muito nas coisas assim, saca? E Uhum. eu acho que ele incentivava mais a questão do esporte e tudo, mas também não tolhia questões de liberdade de estar muito tempo ali, entendeu? Isso aí meus pais nunca se incomodaram muito, não. Então, às Maneiro. vezes eu bagunçava a casa inteira porque eu estava tentando construir um caminhão elétrico lá, serrava madeira para todo quanto é lado, e assim, deixava bagunça, eles não reclamavam disso não, não falava, porque eu também, até certo ponto, eu ia pra rua, divertia com a galera, eu fiz amizades na rua, então não tive muito esse problema não, e minha mãe incentivava mais a fazer as Uhum. coisas. Legal. E você tem filhos? Não, não tem. Tem um Não teatro. tem. Ah, tá. Porque eu fico me perguntando isso, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast com um dos fundadores da Stripe, o Uhum, Patrick, não sei o sobrenome dele, Patrick Collinson, acho, uma coisa assim. E ele fala que quando ele era novo, e ele era viciado também, né, em computador, ele ficava tipo o dia inteiro no sótão lá, sótão não, no porão, uhum, é, tipo, cara, testando programação, testando código e tudo mais, desde muito novo. E ele fala isso, que os pais dele sempre deram muita autonomia para ele escolher o que eles quisessem fazer. Então ninguém ficava tipo, vai pra rua, vai fazer isso, vai sair, vai fazer. Eles deixavam, tipo, pelo contrário, incentivavam de fato, assim, beleza, você gostou? Então compravam livros, pagavam cursos para ele. Então, assim, e eu sempre fico me perguntando, hoje em dia eu tenho duas filhas, né? Uma tem 12 anos, essa aqui que pega mais o bicho. Porque ela tá muito viciada em tecnologia, né? E ela quer fazer as coisas, quer ter o canal de YouTube, quer fazer essas coisas. E eu fico me perguntando o quanto eu tenho que incentivar, né, dar liberdade dela fazer isso, e o quanto também é perigoso, né? Porque, assim, mal ou bem, hoje em dia, uma criança com 12 anos na internet, é uhum, outra coisa de quando era tudo mato, né? Tipo, com certeza. porque, assim, você até pode encontrar o maluco no meio do caminho, mas, assim, hoje em dia, assim, acho que o percentual maior é de malucos, né? Cara, agora engraçado, por incrível que pareça também, eu falo o seguinte:
a minha vida dos 10 anos, não, dos 11 para frente, quando eu já estava com a internet gráfica e tudo desse tipo, por exemplo, meus pais nunca tiveram muitas condições de manter as coisas. E aí os Uhum. computadores que eu tinha que atualizar, eu fazia escambo mesmo, tipo, eu pegava uma memória e trocava para um processador melhor, depois trocava esse processador para umas placas, ia trocando até dar um jeito de melhorar o computador. E eu já tinha essa vida que as crianças têm agora, que elas têm por estar inserida na sociedade, esse negócio de você estar no telefone e conectar remotamente, eu também tinha. E eu falo, cara, engraçado, meu primeiro dating foi com 13 anos, do ICQ. Uma menina de 13 anos lá do ICQ também. E a mãe dela levou ela, na época eu já andava sozinho assim. A mãe dela levou lá na sorveteria e tudo, com 13 anos, ou seja, é o que tem hoje, mas eu já presenciava esse tipo de coisa, saca? Mas É, e eu falo que é um pouco complexo, porque se você tira a pessoa desse meio, ela passa a ser sozinha, porque é ali que está o encontro dela, ali que ela vai fazer amizade. Então, como eu vejo através dos meus sobrinhos, né, que eu vejo minha irmã criando, eu converso muito com ela sobre esse negócio de tecnologia, e ela viu também, né, porque ela é mais velha, a mais velha no caso, ela viu eu crescendo desse jeito, e aí vê que não tem esse negócio de descer na rua, brincar mais. Né? Você vai conseguir sua amizade na internet e tudo. Se você não tá ali, você vai ficar sem amizade. Cada vez mais isso. Esse é o problema. Então, sim. tem que tomar cuidado, que tem que ter limite, mas tem que tomar cuidado que o limite pode deixar, na minha visão, pode deixar a pessoa afastada, né, do meio. Sim, é complexo mesmo. E tentar encontrar o equilíbrio, né? Mas não sei se existe o equilíbrio, não sei se a gente passa a responsabilidade para os filhos, enfim. Acabei viajando aqui nos meus problemas de criação. Não, mas é legal, é bom a gente trocar uma ideia. Assim, quem assistir também, com certeza passa por isso, né? Isso é uma base É, do empreendedorismo. Se você tem um problema, outra pessoa também tem. sim, é verdade. Cara, como que isso te ajudou, né? Você ter esse contato tão novo com a programação, com tecnologia. Como que isso foi evoluindo ao longo da sua vida? E você falou uma coisa interessante, que eu não queria perder isso, vou botar aqui um marcador para a gente lembrar depois, Uhum, que você falou sobre você fazer o escambo, né? Eu uhum, fazia muito isso. Eu sou músico, sou músico, né? Eu parei de tocar tem muito tempo, eu tenho uma bateria aqui que fica enfeitando esse escritório, porque eu mal encosto nela hoje em dia, uhum, mas eu me identifico muito com essa sua fala, porque na época também meus pais não tinham grana para me ajudar a comprar baterias melhores, e já pagaram com muito esforço a minha primeira bateria, e eu fiz isso também. Eu fui fazendo escamba, aí eu conseguia vender um pouco mais caro do que eu tinha comprado, aí comprava uma outra um pouquinho melhor, e aí, tipo, cara, às vezes vendia uma peça, porque eu tava conseguindo aquela peça, tava mais cara, não sei o quê, e fui fazendo essa loucura, até o ponto da minha mãe um dia falar assim, cara, Henrique, eu tenho medo de um dia chegar alguém aqui falando que você me vendeu. Porque, é, cara, tudo era do Mercado Livre. Mercado Livre apareceu lá em casa, gente, para comprar um monte de coisa. exatamente, exatamente. E É, o que eu ia falar, na verdade, é puxar pro lado do empreendedorismo também, que eu sei que você tem muito forte, né? Mas vamos deixar para falar sobre isso depois. claro, claro. Só queria introduzir, fala sobre como foi essa sua criação, assim, como que esse contato com a tecnologia tão cedo te levou para onde você está hoje, né? Assim, como é que isso foi se desenvolvendo ao longo da sua vida? Então, só um parênteses, você falou de banda também, eu já tive a época de bandinha, eu já toquei também, Ah, já boa. fiz shows por lá, já até cheguei a tocar com o CPM 22 na época do início deles lá, tinha uns caras que Ah, tocavam maneiro. na banda lá, e foi um show próximo, assim, eles estavam tocando também, e a gente também no mesmo lugar, no início Maneiro. da carreira deles. É, hoje a moda é empreender, né? Antes ele tem uma bandinha. O, Cara. então, cara, esse acesso à tecnologia, eu sempre considerei uma pessoa muito criativa. Eu não pensava, eu nunca pensei em falar assim, vou criar uma coisa para ficar rico. Nunca pensei, eu vou criar uma coisa porque eu gosto, eu vou ajudar alguém, isso aqui vai dar certo, eu acho que isso aqui vai poder ajudar alguém, alguma coisa do tipo. Então, eu vi que na tecnologia eu podia fazer isso, entendeu? Porque todos os projetos que eu fiz, que eu tentei fazer, um dos primeiros foi assim, que foi para a web mesmo, que já começou a aparecer essas outras coisas, foi até um site de que eu gostava muito de jogar computador na época, era o Warcraft que eu jogava, e Diablo e Starcraft, do 1 lá da época. Eu tentei fazer um site e juntar umas pessoas, né? Para fazer assim, vamos fazer um site para o clã nosso.
entendeu? E aí eu queria comunicar com essas pessoas, né, para falar o seguinte, não, se a gente joga, a gente vai ter o site para poder representar tudo. E foi indo. Depois eu tentei fazer um site de receitas mesmo, de bolo, essas coisas. Isso em 2000, juntei com um amigo meu, falei, vamos fazer Minha mãe gosta de cozinhar pra caramba, meu pai também, e é difícil achar essas receitas, fica nesses livros aí, difícil de ter que ficar procurando. Por que a gente não pode fazer um negócio com uma busca bacana? Então, tipo assim, eu sempre pensei nisso, saca? De querer fazer alguma coisa para as pessoas usarem. Eu não pensava se ia ganhar dinheiro ou não. Tanto é que, quando eu montei o outro projeto, o Nflog, em 2004, eu montei um site de tirar fotos da noite. Você saía pra balada e tirava foto. E na época tinha o Flogão, o Fotolog.net, que era o percussor do Orkut, né? E que depois é quase o Instagram, né? Porque você postava sua foto. É. E a gente pensou o seguinte, cara, a gente vai na noite, tira as fotos, só que as pessoas, como é que elas vão guardar isso daí? Na época a galera não tinha câmera, né? No celular, esquece. E mal tinha câmera digital. Então, eu falei assim, vamos criar um álbum, só que tipo um fotolog.net e vamos colocar para as pessoas. A gente personaliza, as pessoas podem colocar foto. Fizemos um negócio muito interessante. No primeiro mês, cara, naquela época, em 2004, 2003 para 2004, início de 2004. O Orkut não tinha começado direito ainda a expandir aqui. E aí, o negócio explodiu, cara. Em um mês tinha 15 mil pessoas e todo mundo conhecia, a gente ia para as festas, nas boates, a tirar foto. E estava escrito, era Noturna na frente e Nflog atrás, até o ponto da Praça da Savassi, que é o ponto de encontro dos jovens lá de Belo Horizonte, de passar próximo e ver a pessoa falando, não, entra lá no meu Nflog, vê outras pessoas. Aquilo dá uma satisfação muito legal. E eu nunca pensei em dinheiro, tanto é que o negócio quebrou, porque a gente não tinha R$ 400 para pagar o servidor que estava lá. E na época, investimento, Angel, ninguém sabia disso. Ninguém nem imaginava. Tinha um carinha lá que tinha um pouco mais de grana, que era sócio nosso lá. Beleza, mas assim, não tinha esse negócio de ver como é que você vai pegar dinheiro. Aí o negócio morreu para lá. Muita gente ficou muito chateado, porque só tinha as fotos no nosso sistema. E ele era bem avançado para a época. E assim, então sempre foi para esse lado de querer ajudar as pessoas, de ter a ferramenta de tecnologia para poder conectar as pessoas. Eu sempre pensei na parte de conectar. Não tinha esse por dentro. O que é hoje a gente sabe muito bem. Hoje você falar que é conectar pessoas é engenheiro de obra pronta, muito fácil, escrito. Que é o Web 2.0, Web 3.0, que eles foram dando nome por aí. Mas naquela época não, eu só queria simplesmente conectar as pessoas. E por isso, empiricamente, achava legal aquilo. Né? Então foi assim que eu fui vendo que, cara, dá para fazer algumas coisas, dá para fazer coisas legais. Existem dores, e aí no meio você vai vendo que existe dor das pessoas. Por que a pessoa usava Uniflog? Porque ela podia trocar o layout em relação aos outros que não podia, guardava foto, coisa que ela não tinha espaço no computador na época, que era caro, HD, ou não tinha nem nada direito, entendeu? Então era uma dor da pessoa guardar foto. Só que eu não sabia disso, eu não sabia o que era dor, foi empírico a coisa, entendeu? Então é assim, cara. Então eu vejo a tecnologia assim. Foi aí que eu fui descobrindo, é tudo empiricamente. Hoje eu faço a reflexão e vejo. Mas na época, sabia nada disso. Estava indo por intuição mesmo. Sim. É engraçado que acaba, de certa forma, se conectando um pouco com a parte de empreendedorismo que eu perguntei, né? Porque, mal ou bem, você estava empreendendo, né? Você falou Não da tava. tecnologia, mas é muito mais empreendedorismo do que a tecnologia nesse caso aí, né? Porque, Não, nessa parte de Nflog, a gente tinha uma parte de banner, né? Banner mesmo. Não tinha esses. Máximo que tinha o Double Click, que o Google comprou depois, que hoje é o AdSense lá. E aí a gente colocava ele, não rentabilizava nada aquele negócio. E a galera de festa comprava aquele banner ali, a gente tentava vender aquele. Eu trocava para entrar em festa também, era moleque, entendeu? Trocava espaço lá para entrar em festa. A gente não entendia visibilidade, o quanto que aquilo ali valia, o tráfego. Essa ideia de. Eu trabalhei muito tempo com tráfego, numa startup que eu tive aqui em São Paulo. Depois a gente pode falar sobre ela também, que quebrou, mas foi lá em cima e quebrou. E aí a gente sabe o poder do tráfego. É ele que mantém Google, Facebook, a gente sabe disso. Mas na época, fazia ideia do que era isso, entendeu? Era muito técnico. Eu gostava de fazer por prazer. Eu não sabia o quão aquilo ali valia, entendeu? Aí depois que a gente vai vendo. Sim. Então, me passa um pouco sobre quais foram as startups que você montou, enfim, se você quiser falar um pouco sobre essa que você falou agora também.
Teve uma que eu tentei montar, foi depois desse N-Flog, mas já era 2007, chamava Post-Iter. Tem até o domínio, é todo meu. Era um Como é que é? painel, chamava Post-Iter. Era um Post-it. painel, isso, Post-Iter. Era um painel, 2006 mais ou menos isso. Era um painel que foi, assim, só pra você ter ideia, não existia Twitter aqui no Brasil e meu nome era esse, entendeu? Não teve cópia com isso, não. Uhum. Eu tive uma ideia, não é engenheiro de obra pronta, isso que eu falo para todo mundo. A galera hoje é muito difícil explicar isso, mas eu tinha uma ideia, falei assim, galera, esses blogs aí tá muito cheio, a galera quer escrever pouco. Eu acho que é muito mais rápido, porque eu tinha visto que o ICQ morreu depois que ele colocou um tanto de parafernália no ICQ, e na hora que pra você enviar uma mensagem no ICQ, você tinha que apertar quase um Hadouken lá, né? Ctrl, não sei o que lá, e ainda ficava Tinha que um saber o bonequinho macete, né? rodando. Ainda ficava um bonequinho rodando. Entrou o MSN sem nada, cara, nem foto tinha, mas só de você dar enter e ele fingir que enviava, que plotava na tela, aquilo, e vi no Windows, né? Aquilo fez com que matasse o ICQ, que hoje é como se fosse, sei lá, o WhatsApp, ninguém imaginava que o ICQ ia morrer. E morreu É. por detalhes, entendeu? E aquilo ali ficou na minha cabeça, eu falei assim, cara, esse negócio de blog tá muito grande. Na época tinha o Blogger, acho que estava começando, tinha o HPG, tinha alguns outros. Falei, cara, a galera quer conversar pouco. Só que a galera pode deixar recadinhos um mural do outro. Aí era um mural tipo de cortiça assim mesmo, que você ficava na web, aí você podia até trocar o fundo dele, colocar o que quisesse. E aí você podia entrar no mural da outra pessoa e pinar um recado lá, e deixar o recado para ela lá. E aí tem uma integração que você fazia com o desktop, que ele baixava aquele mural pro seu desktop, aí ficava bonitinho, igual o Windows 7 lançou aqueles stickerzinhos lá. E aí eu comecei a tentar empreender ali. Aquilo ali eu falei assim, cara, isso aqui eu vou fazer uma startup disso aqui. Não Mas saiu deixa desse. eu fazer uma pergunta, só para eu entender. Nessa época já existia esse movimento de empreendedorismo? Já tinha algum movimento de investimento anjo, por exemplo? Porque eu lembro que, eu não lembro exatamente em qual ano, mas eu também empreendo muito desde novo. Assim, a minha primeira startup eu tinha 17 anos. Assim, né? Tipo, novo, bem novo para mim, pelo menos. E na época que eu abri a minha primeira e a segunda startup, que eu chamo hoje de startup, não existia esse nome no Brasil. Não, Eu estava montando uma empresa, eu era empresário. Era assim que eu falava. exatamente. Eu não era empreendedor, eu era empresário. Empresário. E eu estava abrindo um negócio, enfim, que tinha um pouco da coisa do digital, né? Porque a gente viu muito cedo essas oportunidades surgindo. Mas eu lembro que um pouco depois, assim, tipo, que eu estava na minha segunda startup, né? Vamos colocar assim, que a primeira, inclusive, eu me arrependo de ter parado. Eu só parei porque a minha namorada na época engravidou, era muito novo, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, e eu tive que fechar porque eu tive que arrumar um emprego sério. Mas, Isso é normal, acontece. pois é. Tem Mas, história enfim, parecida com isso daí também. é, cara, não tem jeito. E na época não tinha essa coisa de investimento, de correr atrás, não tinha, não existia essa possibilidade de investimento anjo, pelo menos não se falava. E logo depois, quando eu montei minha segunda empresa, começou a ficar muito forte isso, aparecendo no jornal, fantástico, não sei o quê. Eu comecei em evento, e aí que eu entendi como é que era esse mundo de você pegar investimento anjo, aí tem os rounds de investimento, e como é Uhum. que você faz, de criar pitch, de ter acelerador, enfim, todo esse universo que veio aí do empreendedorismo que a gente hoje em dia sabe muito bem e que ficou meio popzinho, né? Virou o novo rockstar agora, o empreendedor, né? Eu tenho até um assunto legal, até para poder encaixar nisso, quando que começou esses detalhes, porque eu trabalhei em 2004, 2005, né? Porque minha trajetória foi o seguinte, né? Em 2001, eu trabalhei fazendo manutenção de computadores, saí Uhum. com 14 anos mais ou menos, aí eu saí e fui trabalhar de office boy da Cruz Vermelha, na PUC, eu fui A a Cruz Vermelha? Cruz Vermelha. É que ela tinha aquele programa de menor aprendiz, né? Aí eu entrei, fui trabalhar na PUC, lá que eu até falo que eu tentei montar um software para poder organizar as fichas dos professores que eram na mão, Uhum. só que por burocracia lá, funcionou bacaninha, mas o Data PUC na época falou, não, o software da PUC tem que ser construído pela PUC, aí apagaram meu negócio lá e, tipo assim, não deu certo. E depois eu fui trabalhar numa empresa que mexia com VoIP. E eles, se não foi a primeira, foi uma das primeiras empresas a pegar no Brasil o investimento de Venture Capital, que foi pela Novarum, que eu sei que o fundo Novarum foi o primeiro fundo de Venture Capital do Brasil. E eles conseguiram Caramba. esse aporte em 2006, se eu não me engano, que eles conseguiram esse aporte. Aí eu trabalhei de 2005 a 2010, chama Pô, Comunip. quanto tempo? Gosto de falar que para mim foi a minha faculdade,
porque eu comecei faculdade 4 vezes e larguei, nunca... E lá foi, então a galera de lá assim, é muito foda, tá? A galera tá, um tá no Google, outro tá no fundo, outro tá não sei aonde. Tipo assim, muito top. A empresa ainda existe? Ela A foi, o empresa. que acontece? Ela foi muito à frente do tempo. Em 2004, em 2005, a gente já fazia comunicador com vídeo, onde que a gente juntava tecnologia web mais tecnologia nativa do Windows na época, porque a interface era toda em web, mas por fora, a parte de áudio e vídeo, era feito nativo lá, C++, nas linguagens do computador mesmo. E era muito à frente do tempo. Era sistema para atendimento via voz e vídeo. Você clicava lá no site, igual tem o Zendesk, a gente fazia com voz e vídeo isso, já naquela época. Entendeu? Caraca. E nós fizemos o primeiro comunicador do IG. Na época, o IG, nós fizemos tipo MSN para ele usando essa tecnologia. Então foi muito à frente do tempo. Acabou que ela não morreu, mas ela foi comprada pela TakeNet. E aí foi comprada por um preço baixo, porque assim, a tecnologia tava muito, igual eu tô falando, tava muito à frente. Eu falo que se fosse lançada aquela tecnologia em 2012, com certeza, 2010, 2012, realmente quando ela foi comprada. Se tivesse 2012, seria um unicórnio hoje. Pelo time que tinha, era um time mais foda que eu conhecia, e pela tecnologia que era feita na época. Então, assim, e essa empresa, até onde eu sei, se não foi a primeira, foi uma das primeiras empresas a receber Venture Capital no Brasil. E eu confesso, eu conheci startup, esse termo e tudo, quando eu participei do Startup Farm, mais uma ideia que eu tive, junto com o pessoal. Estava trabalhando na empresa de digitalização de imagem, aí juntou com a galera, que foi através do Felipe Matos, porque o Felipe Matos, que todo mundo de startup acho que conhece ele, que foi o fundador do Startup Farm, foi do que criou o livro 10 mil startups e ajudou bastante gente. Ele foi o cara que me contratou nessa empresa em 2004, 2005, porque foi no início de 2005. Contratou em 2005. E então assim, eu acabei virando amigo pessoal dele na época, mas não tinha esse negócio. Tinha um Instituto de Inovação lá dentro, tinha que montava aquilo ali, mas era uma ideia de empresa. Em Cuba não existia o termo startup mesmo, sabe? Isso aí foi aparecer na minha cabeça em 2010, 2011, quando 2009, 2010 eu já vi o que era isso, já vi aquele termo, mas fui entender mesmo quando que eu entrei na imersão de Startup Farm. Eu aprendi a montar uma startup. Sim. E eu posso Aí até vem tudo explicar como é que eu passei por lá, igual que eu falo assim, né? Eu sempre falo, a frase não é minha, mas eu não sei de quem que é, eu lembro de ter ouvido isso, que eu falei que conhecimento e aprendizado entra pelo buraquinho traseiro. Porque é igual, e eu explico. Por quê? Fala assim, ó, sua mãe quando você é pequeno fala assim, menino, não faz isso, você vai cair, vai dar bosta. Aí você vai cair, deu bosta. Então, cara, você tem que viver o negócio, tomar na bunda pra você aprender, entendeu? Tem aquela frase que é fazendo merda que aduba a vida. Exatamente. É muito isso mesmo, cara. Eu falo isso direto, que é, a gente dá conselho não é para as pessoas não fazerem, né? É para elas aprenderem depois que elas fizerem. Exatamente. É só isso, Exatamente. para você depois falar assim, viu, eu te avisei, eu sabia que você ia fazer merda, mas pelo menos eu te avisei, você sabe que eu tô querendo ser o melhor. Exatamente. Exatamente. Pelo menos estabelecemos isso agora, você sabe que eu quero ser o melhor. Exatamente. Exatamente. Muito bom. E aí, então, você passou por 5 anos nessa empresa, né? E Uhum. aí, depois você já foi fazer tentar montar levar essa ideia lá para o Startup Farm, como é que foi? Então, isso que foi a parte legal, que eu acho que vai de frente com muita coisa que os caras de início têm. Não, eu saí de lá, fui trabalhar, aí você foi um desvio completamente, nem tem muito que contar dessa história, mas trabalhei no PSDB de Minas, Caraca! não como político, porque eles montaram na época um negócio que chama de Núcleo de Inteligência Tucano, e queriam uma pessoa experiente para poder juntar lá as informações, cadastrar a galera. Então trabalhei nessa área, que eu não comento muito, mas não tem problema nenhum, porque tipo assim, eu não gosto de política, o jeito que as sujeiras que esse povo tem. Então tipo assim, trabalhei lá com a parte de tecnologia, depois não quis continuar, e aí eu fui trabalhar nessa empresa de digitalização de imagem, de documentos, fazer OCR, dessas coisas. Fiquei pouco tempo, porque não me agradou muito aquele tipo de trabalho. E lá eu conheci 3 pessoas e nós montamos um sistema que a gente falava o seguinte, cara, naquela época, não é muita realidade de hoje, tá? Mas naquela época era. Inclusive,
Eu já vi projetos depois, que foi integrar com os carros da Ford, você vai entender muito bem o que eu vou falar, que estudaram lá atrás, tinham tecnologia e leram sobre a gente. Tanto é que eu fui no evento e falei, o quê? Você que fundou o Remote Park? Eu falei, é. Caraca. E aí, aí nós tivemos essa ideia de achar vagas, porque a gente via que era um problema parar no centro de Belo Horizonte. Você ia lá e ficava rodando a rua, o estacionamento privado, não tinha vaga. Na rua, se esquece, menos ainda. Aí a gente falou, cara, por que a gente não integra com o pessoal dos estacionamentos e coloca num aplicativo lá, pro cara olhar qual estacionamento tem vaga para ele poder entrar, ué, e guardar o carro lá, para ele não ficar rodando à toa. Aí fizemos as pesquisas, nesse meio tempo eu fui trabalhar na empresa de games, a Illusis Interactive Graphics, ela acabou essa empresa, depois de um tempo ela morreu, acho que ela durou 5 anos, que a empresa de games no Brasil é meio complexo mesmo. Mas a história é legal aí. Aí eu tava montando com esses dois caras, os dois caras foram pro mercado, e eu estava nessa empresa. Aí nós passamos, mandamos nosso projeto pro Startup Farm, só que tinha que pagar 5 mil por sócio. Falei, eu não tenho isso, meus outros sócios também não têm. Só que você podia pegar um patrocinador na época. Aí nós submetemos um patrocínio, o Peixe Urbano falou, não, gostei do projeto desses caras, vou patrocinar eles. Aí o Peixe Urbano patrocinou a gente e nós fomos escolhidos. E aí era uma imersão de um mês. Né? Você ia para lá, tinha as apresentações, tinha os convidados que explicavam. Você, cada semana, eles, no final na sexta-feira, você fazia uma apresentação e era ranqueado ali as melhores apresentações. E, cara, eu sempre fui zero à esquerda em Word, Excel, PowerPoint, esse estranho. O pacote Office não é comigo. Assim, esses caras estavam trabalhando e eu também estava trabalhando. E eu comecei a chegar mais tarde, dava um jeito e comecei a fazer as apresentações. Na primeira semana nós fomos apresentar um negócio lá na sexta-feira. Tipo, saímos de lá, só tomamos taca da galera Startup Farm, dos mentores. Vocês não entenderam bosta nenhuma. Essa merda que vocês fizeram ficou ruim demais. E ficamos. E perdi, tipo assim, tomando 0 no negócio. Eu falei, mas que merda. E tipo assim, eu tenho uma coisa. Eu tenho orgulho próprio de falar o seguinte, cara. Se falhar, porque eu errei, eu fico muito puto. Se falhar por outros motivos, sei lá, que além de mim, beleza. Às vezes não dá para fazer, né? Resolver aquilo, né? O que não tem solução, solucionado está. Mas por mim mesmo, eu fico puto. Eu falei, não. Aí comecei a chegar mais tarde no trabalho. E aquele negócio todo. Aí, na segunda semana, ficamos em primeira na apresentação. Falei, agora o negócio tá ficando bom. E aí comecei a fazer o negócio. Aí o CEO da empresa chamou e falou, seu Breno, inclusive que ele era irmão do fundador do Instituto Inovação, que foi a incubadora da época lá de 2005. Então ele tinha uma certa liberdade e falou, seu Breno, o negócio é o seguinte, cara, não dá. Os dois não dá. Você vai ter que escolher lá ou aqui, porque você não está fazendo nenhum dos dois direito. E eu vou te ser sincero, seu projeto lá é muito bom. Mas eu estou indo viajar, daqui 3 dias eu volto, você decide. Aí eu simplesmente falei com ele assim, cara, na hora que ele voltou, eu falei assim, tá, eu vou para o meu projeto. Só me ajuda um pouquinho, porque eu não tenho dinheiro nenhum. Me demite aí. Só me demite. Que eu vou. Beleza. Fui, encampamos o negócio, chegamos na final do projeto. Aí tinha a apresentação final com os 3 melhores projetos escolheram. Tem até vídeo no meu LinkedIn da pessoa fazendo matéria com a gente. E aí tinha que apresentar. E eu nunca tinha falado em público, essas outras coisas assim. E os outros 2 lá eram muito nerdões. Aí eu falei assim, não, vou dar um jeito de resolver isso aí. Aí fui lá, aí tinha 200 pessoas no negócio assim, uns 10 investidores, pica assim. E nós não fomos o primeiro a apresentar, foram outras empresas. Os caras desciam além, parecia Shark Tank mesmo. O cara parecia, se eu pegar 1% do mercado aqui, em 2 anos eu vou ter 1 trilhão. Aí os caras já riam, mas tipo assim, parecia o Shark Tank, né, que eu já vi hoje. E aí eu cheguei e falei assim, cara, eu sei muito do produto. Eu não tenho por que ficar preocupado. Eu sei responder tudo que eles respondem. Tudo que eles perguntam. Aí eu cheguei lá, fiz a apresentação, fiz aquele... já tinha visto alguns, fui o único que cheguei e falei assim, quem aqui veio de carro? Teve dificuldade de achar vaga? Pois é, tá vendo? Apresentei aquele showzinho assim. E aí eu lembro que o investidor lá, o mais crenquinha lá, ele fez uma pergunta para matar. Ele chegou e falou assim, não, mas peraí, como que você vai integrar com os estacionamentos que só tem uma cadeirinha quebrada lá e uma calculadora? Eu falei, não, mas nós já pensamos nisso. Se a gente for em qualquer loja chinesa dessa, você compra um telefone, um Android, que na época custava tipo uns 180, 200, colocar na mão do cara, a gente consegue controlar a entrada e saída de veículos dele e ele ganha de graça
uma ferramenta para a gestão do estacionamento dele. E ele não vai ter fuga de dinheiro, não vai ter que ficar preocupado com nada disso. O cara simplesmente. E aí eles falaram, mas e como é que tá? Aí eu falei assim, ó, nós já fomos o maior rede de estacionamento. Na época eu fui lá no LinkedIn do CEO da Minas Park, depois foi comprado pelo Estapar. Apresentamos o projeto pro cara, o cara falou assim, quando tiver pronto, eu quero. Então, assim, a gente já tinha aquele negócio. Aí nós ganhamos o Startup Farm, né? Assim, fomos o melhor. Surgiu uma oportunidade, na época de investimento de 1.200.000, de um fundo que estava começando, tanto é que eu nem lembro o nome dele direito. E aí que deu o problema. Porque eu já tinha largado, abdicado de tudo para poder ficar no projeto. E eu também trabalhava, já estava trabalhando com freela, servindo para o Buscapé aqui de São Paulo. Uhum. E aí eu tinha pegado um freela grande com eles. E os caras, eu falei, galera, vocês têm que largar daí, velho. O investidor não vai investir em empresa com vocês dois fora, vai ter que ser full time. Ah, mas eu tenho Uhum. família, não sei o que lá, não sei o que lá, deu aquele problema todo. Começou a desandar, eram 3 técnicos, né? E não tinha um cara com figura comercial lá, eu que acho que meus escambos me ajudaram nisso, né? Eu consegui apresentar, não tive vergonha de apresentar e tudo. Então, acho que aí meus escambos ajudaram eu ter conseguir articular, conversar com as pessoas, fazer uma apresentação, que eu tinha que apresentar meus produtos para poder trocar eles lá. Então, eles não toparam. Aí surgiu a oportunidade de ir para São Paulo. Eu simplesmente olhei para os dois e falei o seguinte, cara, eu não vou arriscar mais. Já arrisquei demais, já ganhou o negócio. Vocês não vão largar? Eu estou indo para São Paulo. Faz o seguinte, eu estou fora, conversa entre vocês e deixa uma porcentagem para mim pelo que eu já fiz até aqui. Aí os caras simplesmente falaram o seguinte, não, nós não vamos te dar nada não. O dia que der dinheiro a gente paga. Eu falei, então não quero nada. Pode ficar com tudo. E vim embora. Aí o projeto não andou, obviamente, acabou, morreu lá a ideia do negócio, não deu certo. Nós saímos até na Galileu, saímos no videozinho da, da televisão lá de Minas, lá, fizeram o vídeo com a gente. E fui para São Paulo e aceitei mudar para São Paulo. Nunca tinha ido em São Paulo, já mudei para São Paulo de uma vez por todas. Eu sei que quando eu só vai poder trocar de assunto, porque esse também é interessante. Quando eu cheguei pro cara, pro amigo meu que me contratou lá, eu falei com ele, cara, eu tô dando 10 passos para trás para dar 1.000 para frente, porque eu vou ganhar 1/3 do que eu estava ganhando como freela e vou parar de tentar empreender. Mas eu vim para cá para empreender de novo. Anota isso. Voltei para Belo Horizonte, catei minhas malas, tudo, fiz minha despedida e vim. Então, assim, esse projeto foi-se. Caramba. E você está em São Paulo? Hoje eu estou em São Paulo. Eu fiquei até 2012. Essa outra empresa também, cara, a história dela é interessante, mas dá para resumir rápido. Né? Eu vim para cá, aí eu e esses amigos meus montamos um sistema de instalador. Assim, a gente já instalou muito Baidu no computador dos outros, infelizmente, já que a gente foi o primeiro instalador brasileiro disso. Mas depois a gente montou um sistema de cashback. Aí nós fomos demitidos da empresa, aí a gente estava com esse projeto, montamos nosso próprio escritório, arrumamos investidor anjo, faturamos 3 milhões no primeiro ano, no segundo ano quebrou. E aí, Caramba, qual que é essa empresa? e eu voltei para Belo Horizonte. Mas qual é o nome da startup? Chamava RBM. IBM. E como é que você chegou no ChatPay, cara? De onde a história conecta? Isso. Aí, quando essa empresa estava dando ruim, igual eu falei, tem que saber a hora de pular do barco, cara. Já não ia dar mais. Ia começar a endividar sócio, essas outras coisas. A empresa fazia o quê? Essa, Era essa, de quê? essa RBM, né, que tava, que eu morava aqui ainda, né? Porque a ChatPay, ela tem um ano de existência, mas ela tem uma base de quase 5 anos atrás. E eu tô Uhum. desde essa base. Ah, Então, em entendi. 2015, eu resolvi sair dessa empresa. Foi fundada em 2013, aí deu merda. Aí eu falei assim, cara, já não dá para ficar aqui mais, vai começar a endividar todos os sócios isso daqui. Aí eu falei, vamos parar com isso aqui? Eu tinha uns caras que é mais orgulhoso, quis continuar. Eu falei, então eu tô fora, assinei lá e saí. E aí, nesse meio tempo, apareceu a oportunidade de, na empresa de games, quando eu trabalhei lá, essa empresa de games ela forneceu um software para uma empresa que chamava Devex, que montava sistema de mina para Vale e essas outras coisas. E aí, o amigo meu, que desde essa época da empresa da Comunip lá que eu falo lá do início também, que eu trabalhei com ele, trabalhei na empresa de games com ele, que ele estava lá, inclusive ele que me indicou. E aí ele estava construindo esse negócio. E aí na hora que eu saí,
da RBM, sim, eu avisei para todo mundo, falei, cara, eu tô saindo e tudo. E aí ele falou assim, cara, o Guilherme, o ex-dono o dono que era dono da Devex lá, que vendeu, tá procurando um cara, que ele tá montando uma startup lá em São Francisco, e só que eu não posso, porque eu já tenho minha empresa de games, e eu tô tocando ela aqui, e eu não tenho interesse, você não quer pegar, não? Aí me apresentou pro Guilherme, o Guilherme foi o fundador, CEO da Devex, venderam lá por uma boa grana lá, e foi para fora, e viu lá nos Estados Unidos uma oportunidade de montar uma startup para poder fazer uma rede social de grupo, uma rede social de bairro, que já tinha a Nextdoor lá nos Estados Unidos, que já valia 1,4 bi. E ele viu umas lacunas, isso em 2015, já viu algumas lacunas, falou, cara, dá para fazer isso melhor. Aí ele me chamou, nós conversamos, falou, cara, vem cá para São Francisco, a gente troca ideia, a gente vai fazer essa rede social de bairro. E aí, cara, é a maior, depois do Startup Farm, que eu aprendi como fazer as coisas, esse período de 4 anos foi a maior faculdade que eu tive de startup, porque foi, né, como diz eu te falei assim, foi no aprendizado mesmo, tomando na orelha. E montou o Beehive. Eu tinha algum conhecimento, mas, pô, eu tentava passar, mas um cara que já vendeu empresa lá por milhões lá e já tinha os vícios dele, não ia absorver aquilo. Entendeu? Então, tipo, às vezes a gente tentava falar, o que acontece? A Beehive ficou tentando fazer produto várias vezes, o que todo mundo condena, várias vezes e não lança, várias vezes não lança, várias vezes, todo ano pivotava, e aquele negócio. Não saía nada. Como o cara, o próprio fundador, e era o próprio investidor anjo, e ele tinha grana suficiente para manter aquilo ali, então você ter grana demais no início do startup te deixa ficar sentado, porque você não precisa vender, porque o dinheiro já está garantido, só que também ele não aguentava ficar mantendo, aumentando, tipo assim, salário dos sócios menores, né, porque eu fui convidado, a gente fala que é funcionário sócio, né, nesse caso. Eu até ganhei uma boa participação lá, por ter feito muita coisa, mas assim, e foi dando um monte de problema. E a gente vai vendo, e eu fui vendo aquilo ali e falei, cara, isso aí não vai a lugar nenhum. Aí, até que 2009, aí a gente já tinha perdido espaço para o WhatsApp, porque nos bairros, em vez de ter grupo de Facebook, tinha era WhatsApp mesmo. Aí nós falamos assim, cara... Deixa eu perguntar. Você estava fazendo isso tudo de São Paulo ou você foi para lá? Não, 2015 eu voltei para Belo Horizonte. 2016 eu voltei para Belo Horizonte. Isso. Ah, tá. Eu vou voltar com a mãe, né? Aquela coisa que, para startupeiro, quando tá começando e não tem grana, você tem que fazer o seguinte: se você tiver carro, você vende, se você tiver mãe para morar, você mora, e vai, é isso. Até e eu fiz exatamente isso. Voltei para Belo Horizonte, enxuguei os custos, né? E começamos a tocar a coisa lá. E tudo remoto, inicialmente. E aí fomos tocando essa empresa, depois ele alugou uma sala lá, acabou que eu começamos para essa sala. E aí fomos tentar montar essa rede social de bairro. Perdemos time, obviamente, que ia dar bosta. Só que até um certo ponto, eu já não estava apostando mais na empresa. Eu estava apostando no fundador, porque ele era um cara de sucesso. Falei, cara, se isso aqui não der certo, alguma outra coisa vai dar. E eu sei que eu tenho criatividade para poder criar outras coisas, que eu fico de olho nisso. E foi indo, e foi indo. Aí, tipo assim, nós começamos a mexer com o WhatsApp. A gente tinha um bot de WhatsApp que você pedia lista, você pedia algumas coisas para ele respondia para a pessoa do bairro, você fazer vendas locais e tudo também. Ficou também só no desenvolvimento até que 2019, dezembro de 2019, acabou minha paciência e quando eu aprendi muito, eu juntei a galera e falei, cara, eu não fico nessa empresa mais, porque isso aqui tá muito errado, nós não vamos para frente mais, tá encostado e tal. Aí reunimos, aí tem um quebra-pau danado. Aí eu tive uma. Isso a galera já tinha falado, alguém já tinha ventilado dentro da empresa, um sócio nosso, de vender grupo de WhatsApp. E aí eu cheguei e falei assim, galera, eu conheço uma pessoa que usa um grupo de WhatsApp para poder gerenciar os desafios fitness dela. Só que é tudo bagunçado, ela faz tudo do jeito dela lá, não tem muito. Vamos trazer ela aqui e ver se ela compraria isso? Tá. Aí passou o final do ano, virou o início de 2021, levamos ela lá, fizemos a apresentação para ela, ela simplesmente falou, onde eu assino o contrato? Cara, temos um produto. E aí nós começamos a trabalhar na ideia, falou assim, cara, nós vamos montar, e tinha que fazer em um mês, porque ela ia lançar o próximo desafio dela, a gente não podia perder aquilo ali. Lançamos, deu merda, teve que domingo à noite na casa dela, ajudar,
tava outro comemorando festa de bar, sai do bar, vem para cá que tá dando problema, e aquela correria, tem que fazer isso aqui rodar. E aí que surgiu a ChatPay. Com o conhecimento que a gente tinha já de mexer com o WhatsApp, a gente viu esse nicho, fizemos alguns estudos, fizemos design thinking na época, design sprint da época do pessoal do Google, fizemos design sprint bacana e fizemos falando assim, nós vamos apostar nisso aqui. E cara, uma coisa que eu falo, eu descobri por que esses caras fodões aí têm. Eu tinha um filho que aquilo ali ia dar certo, cara, o projeto da minha vida. Eu sentia que ia dar certo, velho. Tanto é que teve um dos meus sócios que chegou assim outro dia no almoço com um mês de empresa. Falou, velho, fiz uma merda. Eu falei, o que foi? Cara, vou deixar receber meu salário porque eu comprei mais tantos por cento da empresa. Eu falei, velho, foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Tinha brilho no olho. O Gui, que era o primeiro, ele relutava, mas não que viu todo mundo. Ele viu brilho no olho e falou assim, cara, não tem como eu ir contra isso. Eu aceito perder outra empresa e começar essa aqui. Do jeito que vocês estão, não tem como eu negar. Eu vou apostar nisso daqui, porque ele não estava afim de apostar mais. Eu vou postar nisso aqui. E foi. E aí começou a ChatPay no início de 2020, né? Cara, fala um pouquinho, para quem não conhece, o que é a ChatPay, o que vocês fazem, que eu achei muito maneiro, cara. Conta um pouquinho aí sobre como funciona, como vocês ajudam as pessoas. A ChatPay, cara, é o seguinte. A ideia é que tem pessoas que vendem conteúdo e ela tem que ter proximidade com o cliente. Então, ela vende conteúdo, a gente tem alguns casos, por exemplo, e esse é extremamente emblemático para a gente, foi o cara que, inclusive, na pandemia, ele dava aula de violão, né? E na pandemia, ele não pôde dar a aula dele mais presencial. Então, o cara, tipo assim, tava começando a ter problema financeiramente grave. E aí ele descobriu a gente e ele começou a postar as videoaulas dele e criou um grupo com a galera, começou a cobrar. Então, assim, ele cria o grupo pela nossa plataforma. Quando ele quer divulgar, ele divulga esse link, ele cai na nossa plataforma, tem lá, como se estivesse comprando um ticket de festa mesmo. Fala, eu cobro R$ 30 essa vaga aqui. E aí ele, cara, compra, entra no grupo e começa a consumir aquele conteúdo. E aí esse cara aí começou a usar a ChatPay também, depois de acho que um mês e meio, ele já estava faturando quase igual presencial, salvou ele. Isso aí é uma história muito interessante. É aquela história que eu falei, né? Poder ajudar as pessoas. Então tem isso. E então aí, usa a nossa plataforma. Então o que é? Se você tem uma ideia, você gosta de alguma coisa, você tem aptidão para alguma coisa e você quer estar mais próximo das pessoas, você interagir, que é o mais interessante, a ChatPay é isso. Hoje a gente encaixou, quando nós criamos no Passion Economy, que é exatamente isso. Eu tenho muita paixão no que eu faço. A Lelê, que é o case de sucesso nosso, que começou vendendo, a primeira vez que ele entrou na nossa plataforma, vendia 60 mil, depois de 4 meses, 5 meses, estava vendendo 400 mil, porque a nossa plataforma usou as coisas para ela e nosso suporte, a gente cuida de tudo, atende até o cliente deles. A pessoa vai no Zendesk nosso, a gente atende, explica tudo que funciona, como é que faz, tira totalmente o peso do lado de lá. Então, isso faz com que adiante demais a vida da pessoa e a gente fala o seguinte, que a pessoa que é apaixonada pelo que faz, normalmente ela não sabe cuidar de outras coisas, ela é muito focada naquilo, né? Então, a gente até intitulou o trabalho do futuro, né? A gente quer que as pessoas larguem os empregos dela para poder trabalhar com o que realmente gosta. Então, essa é a ideia da ChatPay, que utilize o próprio, que a pessoa não saia do WhatsApp, porque a pessoa está lá. Então, você consegue trabalhar num ambiente que você gosta e num ambiente que a pessoa gosta, porque a gente sabe que a pessoa está dentro do WhatsApp. Entendeu? Sim. Então a gente conseguiu unir esse tipo de coisa, não só o WhatsApp, como a gente também trabalha com o Telegram também. Então é exatamente isso. Você pode monetizar o seu conteúdo de forma mais próxima do cliente, porque você tem o chat ali. Hoje a gente tem feed também para poder postar material, várias coisas. Então você pode postar aula, essas outras coisas. E ter controle de tudo. A gente tem recorrência, cupom de desconto, programa de afiliados, entendeu? Então assim. É o Hotmart do WhatsApp, quase isso. Exatamente. A gente teve vários clientes que vieram da Hotmart para nossa plataforma. Uma coisa interessante, né, que a gente fala, porque quando você chega quando você vai empreender, você chega pro cara e fala o seguinte, qual que é a sua ideia? Aí o cara chega e fala assim, posso falar não. Já começou errado, você já fala assim, já é um perdedor por aí. Segundo ponto, quem quer ser o concorrente? Não tem.
outro perdedor. Nem pesquisou o mercado direito. Para falar que não tem, você está muito errado, muito mal informado do que você quer fazer. Né? Uhum. Não existe. Então, a gente procurou concorrentes. Aí a gente fala, direto, a gente não tinha. Mas tinha quem fazia coisas similares. Hotmart, Simpla, Eduz, Monetize, todo mundo, sim. Todo mundo trabalha com conteúdo, né? Conteúdo digital, no final das contas. Como concorrentes, a gente nunca ia atingir o público dele, muito público dele veio pra gente. Então, como é a burrice, comecei do cara, não tem concorrente, não. Não tem nem concorrência pesquisar. Já muito errado, né? Verdade. E eu dei uma pesquisada, né, para entender como é que funcionava a plataforma. E só para quem estiver ouvindo assim, e quer entender, que eu achei muito interessante, que é o ponto principal, pelo que eu entendi, é vocês fazem toda a gestão, né, das pessoas. Então, se a pessoa está inadimplente, você já exclui a pessoa daquele grupo. Quando a pessoa paga, ela já entra automaticamente. Se não, a pessoa que está gerando conteúdo, fazendo conteúdo ali, que tem um grupo exclusivo no WhatsApp ou no Telegram da vida, você só precisa se preocupar em divulgar. Né? Basicamente, gerar o conteúdo. É lógico, o conteúdo tem que ser bom, senão o Exatamente. cara vai sair. Mas a parte mais chata de fazer, né? Você fazer link de pagamento, envia o link de pagamento para a pessoa, e depois você coloca a pessoa no grupo, a pessoa saber se a pessoa tá inadimplente ou não tá, aí tira a pessoa, exclui, enfim, toda essa gestão vocês fazem, certo? Exatamente. E outra coisa, né? Desse jeito manual, igual nós vimos bastante gente, inclusive teve grupos que as pessoas falaram, eles falaram, cara, o que eu tinha de nego inadimplente aqui, rolando aqui no caso de recorrência, não estava no Uhum. gibi. Que esgotava, o cara continuava lá. Segundo, que link vaza. Se você manda o link Sim. do grupo para alguém, aquele cara lhe manda para outro lá e o amigo dele entra de graça e tudo. Então, assim, vira uma bagunça. E aí a gente controla isso, né? Porque o nosso robô tá lá justamente para não deixar essas pessoas, se ele entrar lá inadimplente, ele é removido. Então a gente faz exatamente essa gestão das pessoas ali dentro. Sensacional, cara. Sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, algumas perguntas, na verdade, relacionadas ao ChatPay, né? Quais os grupos mais curiosos vocês têm lá, cara? Porque eu imagino que deve ter grupo de tudo, né? Tem. A gente tem os grupos de fitness, tem, assim, de desafio fitness, inclusive o Zé Roberto é nosso cliente, o ZR11, aquele jogador da seleção brasileira que jogou que foi campeão, né, do mundo, né? Quem Caraca. gosta mais de futebol sabe, campeão do mundo em 2002 com o Brasil lá, jogou no Palmeiras até os 40 anos de idade, porque o cara mantém o shape. Outro dia a mídia comparou o shape dele até do Cristiano Ronaldo. Então ele montou um Caramba. negócio, até cliente nosso também, tá, o projeto dele tá lá. Tem fitness, tem grupo de aposta, galgos, futebol, essas outras coisas, esses bet, né? Tem muita gente que dá essas coisas, de sinais de Uhum. investimento. Então, assim, tem bastante coisa, entendeu? Dessas coisas. Começou a ter de mulheres também, assim, mas aí nós tiramos esse. Não deixamos entrar muito para esse lado, porque se entra, igual a gente fala assim, o crescimento do OnlyFans é enorme. A gente sabe disso. Uhum. Mas não é bom, cara, assim, trabalhar com esse negócio, porque você espanta a outra galera, entendeu? Então a Sim. gente começou a ter grupo pago de mulheres lá, igual o Close Friends, que a galera faz, fazendo stripper, essas coisas. No início nós começamos a pensar em cogitar até que depois nós desistimos e falamos assim, não vamos trabalhar com isso daqui não, porque se a gente pegar com o nome que a gente faz isso, a gente espanta a galera. Então a gente segmentou. Então, assim, Sim. aquela hora do empreendedor fala assim, dá dinheiro, dá dinheiro, velho. Pra caralho. Entendeu? Mas não é hora de falar, não, cara. Não é, a gente não quer mexer com isso. Entendeu? A gente quer mexer com outras coisas. A gente quer ser o trabalho do futuro, entendeu? Essas Sim. outras coisas aí não é nada de futuro, já existe, vai continuar existindo e vai ter muita gente ganhando dinheiro com isso e nada contra. Só que não é o que a Sim. gente vai mexer. Entendeu? Às vezes vale mais a pena você montar uma outra empresa só para atender esse mercado e separar, né? Faz os dois, vai ter um branding separado, Exatamente. vai ter Eu completamente conto a diferente. história de um cara, acho que é um venture capital, ou o cara venture capitalist, né, de Israel, que ele descobriu um nicho que é o seguinte, ele via, na época lá, eu não lembro a época certa, que os sites de tipo PayPal e tudo não aceitavam fazer billing para site pornô. Uhum. Ele foi e criou um sistema de billing, de gateway de pagamento para site pornô. Fez IPO, ficou bilionário, vendeu o trem lá, depois criou outra com o mesmo segmento, ficou bilionário de novo. Então o dinheiro tá. Entendeu? Tem.
Tem, pronto. Entendeu? É, verdade. Sensacional. E quantos grupos já tem? Eu sei que em julho, pelo que eu vi aqui, junho ou julho, já tinham mais 100, né? Como é que vocês estão hoje? Mais de 100? Não, tem É, mais de 400. é Tem mesmo? bastante, bastante, Cara, bastante. crescendo muito rápido, né? Muito rápido, cara. Assim, na época que nós fomos pro I Combinator, tivemos que crescer assim, muito. Então, daquele 35, 40, 50, 100% ao mês. Então, assim, a gente naquela aceleração lá e tudo assim, por isso que a gente ganhou até um hype legal. Acho que até Sim, vale contar como é que foi a história pra gente entrar no E Combinator e como é que a gente sim. participou lá, porque acho que esse é o ponto de mostrar que, cara, você que está tentando empreender no Brasil, achar que não tem jeito de alcançar coisas que nós conseguimos alcançar, tem. Tem Tem. jeito. Tem jeito, Com entendeu? certeza. É, Pô, vou te perguntar, eu acho que eu ouvi essa história e eu achei sensacional. Eu vou te pedir para contar, mas só para quem não conhece, né, para quem não sabe, não é do mundo do empreendedorismo, a Y Combinator é basicamente a aceleradora mais famosa do planeta, né? Assim, a mais bem sucedida, eu diria, né? E Exatamente. mais respeitada também. Eu acho que o mais importante é isso, a mais respeitada, porque ela foi fundada pelo Paul Graham, né? Que é um dos Exatamente. caras dessas de startup. Ele é o cara que assim um dos nomes mais respeitados e assim conhecidos. Ele tem vários artigos que são sensacionais, Sim. inclusive, que vale a pena pesquisar. E a Y Combinator já investiu no Airbnb, Dropbox, Reddit, Stripe. Cara, assim, só Rap, no rap também, né? isso. Ah, Inclusive que eu vou conversar com o CMO deles na semana que vem. Segunda-feira que vem vou bater um papo com ele aqui no podcast também. não, show de bola. Os caras lá são muito gente boa, viu? Muito gente É, mas, então assim, só para contextualizar, né, que assim, não é um feito qualquer. Vocês entraram na aceleradora mais respeitada do mundo, né? Como é que foi essa história, cara? Conta um Eu até pouquinho. falo que é o seguinte, para a ficha cair até durou. Então, o que acontece? A gente tava com um crescimento bom e a gente já tinha paixão, cara. Assim, acabou. A gente falava de chatpay, o olho brilhava e todo mundo via aquilo. E nós Uhum. começamos a entrar para conversar com os seeds aqui. Falei, cara, nosso dinheiro tá a conta certa, a gente já vai entrar e já Vocês tem que. tinham investimento anjo, né? Tinha investimento antes do antigo investidor. Uhum. E aí ele entrou só como investidor mesmo, ele já não era mais nada da empresa, ele só aportou mesmo. Ele chegou Uhum. até a falar, falou, não, realmente eu vou ficar aqui vou deixar vocês tocarem essa empresa. Vamos ver o que acontece, sangue novo, entendeu? Uhum. E aí ele aportou nessa só na startup, na ChatPay, e aí a gente foi indo e falou assim, cara, agora a gente é uma startup de verdade, a gente só tem esse recurso de dinheiro, então a gente tem que vender e correr atrás de investimento. E quem veio como CEO foi o filho dele, entendeu? Que tinha formado em São Francisco, assumiu como CEO. E aí nós começamos a fazer o que startup deve fazer, que é o senhor vai começar a captar, nós vamos preocupar em fazer o produto rodar, fazer um bootstrap aqui, usar o dinheiro do investimento para poder rodar aqui, tentar fazer algum bootstrap. Sei que a bootstrap inteira é quando você só usa o dinheiro que a empresa gera, mas a gente tentar fazer um break-even aqui com o dinheiro da empresa, mas vamos correr atrás que a gente tem que tracionar. Aí nós fomos em alguns VCs aqui do Brasil e fomos até, tipo, fase 1, 2, 3. E aí, cara, a gente tava uma empolgação, porque, tipo assim, os caras estavam atendendo a gente super bem, falando, cara, o produto de vocês é muito foda e tal, tal, tal. Aí a gente tava nesse meio aí o Arthur, né, que é nosso CEO, chegou e falou assim, cara, vamos fazer um vídeo pro Y Combinator. Eu falei, fazer vídeo pro Y Combinator? Você tá louco? Não tem 2 meses de empresa. Não vou perder tempo, porque isso é que é preguiça e tudo assim. Ele falou, não, vamos gravar um vídeo aí. Juntou todo mundo domingo à noite lá, todo preguiça, né? Tá, vamos gravar o vídeo. Gravou o vídeo. Eu falei, nós vamos entrar nessa bosta, né? Eu falei, vai que cola. Então tá, vamos fazer. Fizemos treinar, respondi o questionário. E beleza. E aí, eu tava muito empolgado, e todo mundo que tava avançando a conversa com os VCs aqui. Eu falei, nós vamos conseguir uma graninha boa. Os caras estão gostando. Beleza. Aí um dia o Arthur chegou, acho que foi no final de semana ou próximo do final de semana. À noite falou, galera, a notícia meio ruim pra te dar. Falei, o fundo tal, eu esqueci o nome dos fundos. O fundo tal passou a gente. Eu falei, puta que pariu, velho. E eu tava assim, empolgado com o negócio. Só que ele falou só que tem outra notícia.
Na hora que eu desliguei o telefone, 5 minutos depois surgiu um e-mail do iCombinator falando que nós fomos selecionados para entrevista. 5 minutos, velho! Ele falou, cara, na hora que eu desliguei o telefone dos caras, que eu tava assim, puta que pariu, e agora? Plim, surgiu um e-mail lá, fomos selecionados para entrevista do iCombinator. Eu falei, puta que pariu. Aí pronto, aí acabou. Acabou o sono, eu falei assim, como é que faz agora? Eu tenho que passar nesse trem. E aí nós ficamos naquele negócio, como é que faz? E os caras vão perguntar, e pesquisa na internet como é que faz para quanto tempo que eles demoram, porque eles falam, não dá para saber, mesmo estando lá dentro. Muita gente pergunta como. Ninguém sabe, cara, ninguém sabe. Eles às vezes respondem na hora, aí tinha gente que falava assim, eu mando um e-mail, se eu ligar é porque você não passou, se eu mandar um e-mail é porque você passou, e aí ficava naquele negócio. Aí fizemos uma primeira entrevista, aí o Arthur falou, foi bem? Eu falei, não, cara, foi bem sim. E tal, e vamos ver o que vai dar. Aí falaram o seguinte, ó, chamaram para a segunda entrevista. Aí nós já ficamos assim, ótimo. Aí na segunda entrevista, ele voltou e falou assim, cara, tem uma pessoa lá que não tá entendendo muito bem, não sei se eu fui bem, que tal. Sei, eu falei, puta merda, agora como é que esse trem vai ser? Aí que eles falaram com ele, ou você recebe um telefone, se a gente ligar é porque deu errado, ou se a gente mandar um e-mail é porque deu certo. E é aquele negócio. E pode ser no mesmo dia ou depois. E ninguém conseguia dormir, tudo assim, nada de receber. Aí vai a gente pesquisar na internet. Hoje a gente falou assim, se você não receber em 2 dias, você vai ser eliminado. Começa aquele estranho, né? O Reddit, a galera falando. Aí 2 dias depois surgiu o e-mail. Aí veio o Arthur. Só que a gente tava fora, porque... Aí nesse meio tempo, tá? Só pra você entender. A gente teve que cortar o gasto de todo mundo, praticamente cortar o salário de todo mundo, porque veio a pandemia, né? E a gente perdeu algumas coisas. E a gente ficou com medo. Então, assim... Tava meio complicado. O nosso burn diminuiu bastante que a gente teria de recurso. A gente tem que ralar muito mais. Então já tava com atenção mesmo. Aí chega o Arthur de novo, mano, falando com a galera, galera, seguinte, recebi o e-mail. Só que eu percebi pela voz dele, ele tá muito feliz. E eu conheço ele muito bem. O que foi? Eles querem uma terceira entrevista. E aí, o que é? Ele falou, não sei. Ninguém sabe, quero a terceira entrevista. Aí foram pra lá. Aí na terceira entrevista nós fomos ficamos esperando, assim, aconteceu à noite, aí foi ele lá. Ele simplesmente mandou assim, estamos no IC. Velho, eu nunca tremi tanto em casa, véio. E minha mãe sabia que eu tava fazendo isso. Eu cheguei pra ela tremendo, assim, eu já tinha explicado pra ela o que é. Passamos, peguei o carro e puf, lá pro escritório e nós fomos comemorar. Né? Foi, assim, foi a vez que eu mais tremi na vida, quando eu falei assim, não é possível, isso é um sonho, velho. Isso é um sonho. Aí combinei, você tá louco. Aí chegamos lá, e aí, cara, o legal é que, tipo assim, o tão interessante sobre a ChatPay lá, que um dos caras que escolheu a gente, foi o Hard, ele soube mais da ChatPay detalhes, porque a mulher dele viu e queria criar um grupo com a gente, ela era brasileira, e gostou pra caralho. Acho que explicou pra ele, porque no São Francisco não tem WhatsApp. Não tem WhatsApp. Não tem disso. Então os caras entendem, como assim? Criando coisa, WhatsApp. Então, e a mulher dele brasileira, entendi que ela queria criar um grupo com a gente, achou super fantástico, acho que explicou bem para ele também, nesse meio tempo. E aí, cara, foi foda. Não, e aí o que acontece? Beleza, um monte de brasileirinho lá que conseguiu entrar no IC. Beleza, um feito violento, tava mega feliz. E aí os caras lá, nos primeiros dias lá... técnica, cara. Desculpa te interromper, mas só te fazer uma pergunta técnica. Como é que foi esse processo de aceleração? Porque você estava no meio da pandemia, alguém foi para lá ou não? Como é que foi? Foi Não, tudo não. remoto? Ela foi a primeira edição totalmente online. Inclusive, você ganha $150 mil. Isso, por um lado, foi bom, porque $150 mil é justamente para você se manter nos 3 meses lá. Como estava remoto, o dinheiro veio para a gente e a gente poderia usá-lo do jeito que quisesse. Porque, na verdade, sempre o dinheiro para usar do jeito que quiser. O dólar no meio do Covid ajudou também, né? Muito, então, assim, foi excelente esse ponto. E aí, nas primeiras apresentações, o Michael Seibel, que é o CEO lá, puta, cara, eu sou fã demais dele. A gente, todo mundo na ChatPay, a gente segue muito bem ele, o que ele fala. Puta, cara, bicho. Eu sou fã do Michael Seibel. O cara é foda, foda mesmo. E aí, nas apresentações, o cara fala assim, não, quando você entra aqui nas apresentações finais, que ia ser likes, né? Porque não ia ter a apresentação final presencial, ia ser remoto. Então, likes aqui, se a empresa ficar com 70, 80 likes, tá bom e tudo assim. No final, nós conseguimos 180 e tantos, já tinha passado de 200.
do hype que nós conseguimos lá, cara. Assim, na hora que mostrou nosso gráfico na apresentação final lá, assim, todo mundo, que negócio foda, nosso crescimento, a tecnologia que a gente usava, entendeu? Então, assim, foi muito foda, cara. Assim, eu falo com todo mundo, é muito legal isso. Depois você vê a irmã do Mark pedindo para conhecer a gente, se podia conversar com a gente, quem que é o ChatPay, saca? Aí que eu começo a pensar assim, cara, não é só entrar lá já é um feito enorme. A gente aqui consegue até mais, até conversar com elite de startups e investidores do mundo, cara. Entendeu? De chegar lá da Sequoia querer falar com a gente, entendeu? De ser investido pela Kazek, cara. Entendeu? Quando nós ser investido pela Kazek, entendeu? Big Bets também, os caras são foda aqui também, entendeu? Então, aí eu comecei, a ficha caiu, eu falei assim, cara, velho, quando der certo, porque para dar certo falta muito, eu vou dar trabalho, porque eu vou querer passar isso para todo mundo. E sabe o que eu vou cobrar? Nada. Nada. Eu vou querer criar uma sala, eu não vou falar que é coach não, porque eu não gosto muito desse termo, nada contra consultor. Tem muito pilantra, contra os pilantras. Eu quero mostrar só pro seguinte, cara, tem jeito, velho, tem jeito de você fazer. Eu não ganho dinheiro com isso, eu não sou palestrante, eu quero passar, mas eu quero passar. Galera, vai, tem jeito, foca no negócio. Eu demorei quanto tempo para conseguir? Entendeu? Por outro lado, tem igual o sócio meu lá que saiu da faculdade e já tá se dando bem, o senhor lá, nunca trabalhou. Então, assim, é a música do filtro solar lá, né, que aquele jornalista lá cantava, até esqueci o nome dele, o Bial lá. Você não sabe o que fazer com 18, tem gente que tem 45 não sabe ainda o que vai fazer, ou tem gente com 45 que tá bem e tal. Aí tem aquelas histórias meio clichês do cara do KFC lá com 65 anos, o outro com... Então, assim, é para ver que tem jeito, não importa. Se você for usar a idade ou qualquer outra coisa como desculpa, não tem, né? Então, a ChatPay veio para mim, eu queria passar muito isso para a galera. Cara, sensacional. E vocês receberam depois o investimento, né, assim, desses fundos, que acho que deu uns quase 2 milhões de dólares, é isso? 2 milhões e 100, acho que 2 milhões e 100 e poucos de dólares, mais Cara, do IC, né? Mais do IC. Sensacional. Eu acho que chegou da em torno de 1,200 ou 2,200, 2,300, deu 2,200 e alguma coisa com tudo. Legal. E eu estava ouvindo a história, eu estava ouvindo uma entrevista com o Arthur, né, que é o CEO, e ele falando que até quando você conta a história, né, assim, tipo, você vai ouvindo, a gente tem uma tendência a falar, nossa, que sensacional, parece conto de fadas, né? Uhum. Mas até quando ele estava lá, quando vocês estavam sendo acelerados e que vocês foram, eu acho que teve que se planejar para fazer tem um nome que eles dão para isso, né? Mas para visitar os fundos e tudo mais, para fazer os pitches, eles conseguirem. Isso, é que você vai tipo, como se fosse para a estrada, né? Tem uma preparação, quando no termo americano é como se estivesse indo para a estrada para conseguir levantar fundo. E ele fala que foram 65 fundos, né, cara, que ele conversou. E às vezes a gente chegava lá, ele falou assim, galera, eu tenho que fazer fundraising. Ele sumia dentro da sala, aparecia lá, todo torto, vou só comer aqui, voltava, entendeu? E assim, era muita gente e aquele negócio correndo, entendeu? E é nessas horas que a gente tem que aprender a falar não, porque tem um cara dando um cheque maior do que o outro, e o outro querendo entrar, e aquele negócio todo. Você não pode desmerecer essa galera, não é legal. Então você tem que tentar ver, entendeu? Ficou gente de fora de querendo entrar, entendeu? Então, mas não cabia mais, entendeu? Porque também, se você enche a empresa de dinheiro, você começa aí você tira o seu equity, daqui a pouco você perde até o controle da empresa. É muito complexo essa parte, entendeu? De fazer esse tipo de coisa. Só um detalhe sobre os vídeos lá do IC. Depois a gente tava revendo ele para poder ajudar uma outra galera. Velho, a câmera caiu no meio da apresentação desse jeito. Caiu 2 vezes. Tô falando, tu caiu até. Foi tipo assim, a gente viu, nossa, nós mandamos um negócio avacalhado mesmo. Muito bom, cara. Você vê que eles estão preocupados com o negócio, né? Eles não estão preocupados com a qualidade do vídeo, não é para fazer superprodução. Exatamente. Eu acho que quando você tenta ficar muito técnico lá, eles até. Depende. Obviamente que se você tiver alguma coisa boa que desperte interesse neles, ok, mas se você tenta fazer muito técnico lá, parece que você estudou para fazer aquilo ali. Aí eu não sei. Porque eles não têm critério mesmo, tá? Assim, sem critério. O vídeo com certeza não é, porque eu garanto que não é, porque o nosso é uma bosta. Maravilha, cara. Pô, Breno, vou passar para a segunda parte aqui da entrevista, com são as perguntas um pouco mais rápidas. E
E esse eu não preciso responder tão rápido, mas assim, é só porque são perguntas mais diretas, né? Uhum. E a primeira, eu geralmente mando nas perguntas para os convidados, eu te mandei as perguntas também, mas a primeira que eu botei a mais, eu acrescentei depois que eu te mandei as perguntas. Que eu ouvi isso num podcast, eu achei essa pergunta engraçada e eu tô fazendo para todo mundo agora. Não só para quem eu tô conversando no podcast, pra gente na vida também. Que é, qual foi a pior reunião da sua vida, você lembra? Reunião, Reunião. pior. Cara, o problema é que eu sou um cara anti-reunião. Ah, Então, boa. Já começou bem. todas são ruins. Mas assim, a pior reunião que eu tive mesmo foi a que antes da última reunião, que quase que a ChatPay não existe, por causa do fim da Beehive, teve uma antes. E a gente já tinha demonstrado um desinteresse naquela empresa anterior, já tinha conversado com o investidor lá, o CEO da Beehive na época, que ninguém estava nem aí, e meio que ele tocou foda-se também, porque estava bem quente a reunião assim, você tá puto, velho. E tipo assim, quase que dali não teve a segunda reunião. Então aquela para mim foi a pior, que tipo assim, eu tava com todo mundo querendo mudar, não existia ideia da ChatPay, mas estava todo mundo querendo mudar e para frente e preso naquele negócio ali. Então, para mim, foi a pior reunião. Maravilha. Cara, você tem algum livro, ou mais de um, pode ser até uns 3 livros, que assim, tenham influenciado bastante sua vida pessoal? Pode ser ficção, pode ser livro de trabalho, tanto faz, assim. Cara, Só tem algum que dois que eu até falo com muito carinho, mas ele hoje mudou-se um pouco isso, mas é a base de tudo, que para mim é do Eric Ries, o Lean Startup, famoso, né? Foi muito difundido na época que eu estava no Startup Farm. Se eu não me engano, eu acho que ele é de 2011, inclusive, que foi a época Uhum. do Startup Farm. Então, ele abriu muito a cabeça de como você fazer o negócio enxuto, straightforward, igual a galera fala. Então, é um livro que eu gosto, apesar de. Ele é atual ainda, porque mudou-se muita coisa, a galera vai mudando os termos, o nome dos termos. De emprego. Hoje eu vou contratar um cara usando meus termos da época lá. Outro dia eu fui falar, precisava de um. O que é? Um cara lá? Esse cara que analista de dados, não existe mais não, agora já virou outra coisa, então os caras vão mudando, os termos vão mudando, mas a ideia é a mesma, e eu acho que, para mim, o Lean Startup é uma revolução para todas as startups, então é uma coisa que eu Sim. aprendi bastante. E o atual, que ajuda, que faz a ChatPay, é esse que tem que ler com cuidado, para tomar cuidado, para não falar que você não tem concorrente, que é o do 0 a 1 do Peter Thiel, que ele fala do monopólio, né? Do monopólio você fazer alguma coisa que não exista mesmo, entendeu? Mas essa alguma coisa que não exista mesmo, o conceito de inovação em si é você pegar o que já existe e melhorar. O conceito de Sim. inovação disruptiva é você pegar uma coisa que já existe, mas fazer uma coisa que não existe através dela. Entendeu? Porque Uhum. fazer tudo zero, hoje no meio de startup, pelo menos na nossa realidade, que não envolve patente médica ou alguma pesquisa científica e tudo, não tem como você fazer uma coisa que não existe. Existe oceano azul e oceano vermelho. Entendeu? Então, o nosso é azul. Entendeu? E ele cai basicamente no que Piritil fala. A gente tá fazendo aquilo ali e ninguém estava fazendo aquilo ali. Mas, igual eu te Uhum. falei, eu não sou tolo o suficiente para falar que não tinha concorrente. Sim. Entendeu? Então, e se eu tivesse falado que não, se a gente tivesse falado, a gente não tem concorrente. A gente não teria feito pesquisa com os clientes da Hotmart. Ir lá e perguntar para eles o que está incomodando lá, o que dá para melhorar. Porque tinha uma sinergia. Então isso atrapalha até no negócio. Então, para mim, são os dois, cara, assim, que eu acho que uma pessoa de startup deveria ler e ter discernimento para ler. O do Eric é mais técnico mesmo. O do Peter, você tem que entender o contexto para não dar bosta, né? Porque senão como qualquer leitura, né? No, no, Sim, no, com no geral. certeza. É. E é, tem uma pergunta que eu faço, mas eu acho que você já respondeu, né? Porque você contou essa história aí de que se tem algum fracasso ou fracasso aparente, né? Porque esses fracassos não são fracassos, estão te impulsionando, né? Estão te ensinando. Uhum. Mas dessas histórias, assim, qual que você acha que foi mais importante para você chegar onde você chegou? Todas elas eu falo que foi a da Beehive, antes da Acho ChatPay. que é.
porque lá que aprendi tudo, tudo, assim, o que a de São Paulo que quebrou também aprendi algumas coisas, mas que aprendi assim na prática, de ver acontecer, de ver o erro acontecer, tentar mudar e não conseguir por uma pessoa mais de cima tá tomando controle daquele ali, às vezes naquele ponto não ouvir, entendeu? Então, aí você tem que saber lidar com esse tipo de coisa, né? Porque a gente fala o seguinte, primeiro ponto, a galera discrimina muito a política. Política todo mundo faz, a empresa tem que ter política. Politicagem que é ruim, entendeu? Então, política é um ato de relacionar. Então, você tem que aprender aquilo ali, entendeu? Então, tipo assim, como você vai expor suas ideias, como é que você vai convencer uma pessoa a que sua ideia é boa, por que ela é boa, entendeu? Então, assim, acabar com picuinha, acabar com ego, que você não leva lugar, né, ninguém a nada. Então, foi tudo nessa empresa antes da ChatPay. Por isso que eu falo. Ela montou uma base até hoje. Eu falo que é o seguinte, nada está vencido, tem muita coisa para andar para frente, mas a base se mostra foda. Montou-se uma base foda das pessoas que estavam ali. Foi todo mundo tomando porrada, entendeu? Até o CEO, o investidor lá, falou que macaco velho não aprende truque novo, aprende, a empresa dele ele montou um outro negocinho lá também, que ele, usando o WhatsApp também, entrou no IC também, cara. Legal. Da gente, entendeu? Então, assim, tudo que. E todo mundo aprendeu, veio desse negócio, né? Saiu dali, entendeu? Ele também aprendeu com os erros dele, nós aprendemos com os nossos erros, eu aprendi com os erros deles, aprendeu com o meu, entendeu? Então, todo mundo errando, você vai ver o cara errando, você vai aprendendo, e troca de erros é excelente também, entendeu? Perfeito. Muito bom. Cara, você tem algum hábito incomum, estranho, assim, para as pessoas, né, para os outros, mas que você não vive sem? Tipo, Se tivesse a galera que trabalha comigo, meus amigos, eu ia falar assim: o Breno inteiro é estranho, então, doido, ninguém. Ele não tem um, não, é ele. Só dele estar ali falando com você já tá estranho. Mas tem um, assim, que eu gosto de. Não é muito doido, não, mas assim, do nada, cara, do nada, assim, às vezes eu tô aqui, ó, à noite, de madrugada, às vezes bebendo no bar e tudo assim, ou entro lá e falo, galera, nós somos foda, vambora pra cima. Eu começo a incentivar a galera em horários nada a ver, de madrugada, bate aqui em mim, eu passo pra frente, eu não bate, bate um instrutor de crossfit em você. não, do nada eu faço isso, a galera tá até falando, ó, Breno, você tá com síndrome de Tourette, né? Porque do nada você tá aqui no meio e começa a gritar, galera, vambora, porra. O cara fala, o Tourette tá atacado lá. Então, esses Muito bom, cara. incentivos do nada, assim, e é bom, Muito cara, bom. porque às vezes é coisa boa, não incomodando a galera, né? Jogando pra cima quando o negócio tá legal, e quando tá tendo problema também, jogando pra cima, entendeu? Sim, com certeza. Com certeza. Ajuda muito, cara. Ah, A gente, as pessoas menosprezam o poder que essas coisas têm. Mas assim, se você conseguir incentivar a galera a se manter focada, manter o ritmo, porque, cara, é duro, né? Depois de um tempo fica cansativo. com certeza. Cara, quando você está sobrecarregado ou está desfocado ou perde ali um pouco o controle da sua própria vida, o que você faz para voltar para os eixos? Você também se motiva? Também entra no seu próprio quarto e fala: Olá, Breno! Porra! Quase isso, mas interno. Eu vejo o seguinte, eu separo em duas coisas. Eu gosto muito da área de filosofia, essas coisas também, e interação entre pessoas. Eu gosto muito de estudar o comportamento humano em geral. Uma coisa eu penso, que eu já sei que depende do que eu estou passando ali. Se eu sei que é uma. Eu não tenho. Nunca tive depressão, tá? Sei como é que é, porque meu pai já teve. Mas eu sei como é que eu sei que é uma doença, já achei que era zoeira e tudo. Mas eu sei, inclusive, fui estudar isso, porque que eu tinha isso de vez em quando, até o Drauzio falou. Se for, todo mundo tem mini depressões por dia. Essa mini depressão é o seguinte, é aquela coisa que você, nada te volta a faz você ficar feliz. E aí, Uhum. sabendo que tem essas situações, quando eu tô desse jeito e essa mini depressão, a única coisa que eu descobri que me resgata disso é eu lembrar da minha infância, do moleque brincando na rua feliz, sonhador. Então, aí eu descobri, nem vou entrar muito no assunto, porque isso é meio psicológico, né? Que quem tem traumas grandes de infância, não teve uma infância feliz, às vezes é muito mais difícil de sair. Porque isso foi a única coisa que me tirava daqui, que me tira quando entra nesse estado. Mas mesmo assim, se não sair, eu ponho na minha cabeça o seguinte: ponto, amanhã é outro dia e vai resolver. E resolve, porque eu sei que eu não tô com. É que é o problema pontual, igual todo mundo tem, a medicina já explica isso.
Isso são as mini depressões. Depressão mesmo é quando você fica desse jeito e não sai. Então já tive isso. Agora, quando eu estou com algum problema da empresa, algum problema grande para poder resolver, eu me ancoro lá na frente. Eu falo, cara, eu não andei até aqui. Eu não aceito perder. A galera às vezes chega lá, um concorrente X, vai fazer o cara, vocês estão com medinho do concorrente? Então, tipo assim, a gente toma porrada lá atrás, porque quem cai de paraquedas, eu não falo, cara, eu não te falo que o cara é menor ou pior, não. Ele não tem conhecimento suficiente para saber se aquilo ali vai passar ou não. Entendeu? O medo é a falta de conhecimento. Se você sabe se aquilo ali, como funciona, se você já tomou porrada com aquilo ali, você não vai ter medo. Então, até hoje na empresa, a única vez que eu tive medo foi eu não lembro. Assim, teve uma vez que eu tive medo, mas é raro. A galera ainda fala isso. Velho, qualquer coisa que acontece, fala, vamos lá. Então, é porque as porradas que a gente vai tomando. Então, quando tem. Lógico que internamente eu controlo aquilo. Fazendo o quê? Ancorando no resultado lá na frente, ancorando no que eu já passei. Eu falei, cara, isso aqui dá para resolver. Entendeu? Se alguém resolveu, eu resolvo. Então, ponto final. Eu falo assim, a equipe inteira. A gente fala com toda a empresa. Se alguém resolveu, a gente resolve. Então, eu ancoro no andar da carruagem, que eu já vivi. Se eu não vivi, aí eu ancoro lá no resultado lá na frente. Falei, cara, vamos passar isso aqui, porque tem muita coisa lá para frente. Boa. Maneiro. Sensacional, cara. Entrando, já que você estava falando sobre esse período, o que te causa ansiedade hoje em dia, cara? Assim, tem alguma coisa que te deixa mais nervoso ou que te faz perder o sono de vez em quando? Tem. Novidade. Desafio novo. Eu não tenho medo do novo. Eu tenho ansiedade pelo novo. Justo igual eu tô te falando assim, como eu trabalho muito de ter o conhecimento para poder lidar com o problema, quando eu não tenho o conhecimento, eu fico ansioso, sabendo será que, como é que é isso? É a curiosidade do moleque lá desmontando tudo. Aí eu fico ansioso para entender como é que é para poder operar em cima daquilo ali. Então, qualquer coisa que é muito nova, projeto novo, a gente vai arriscar alguma coisa, isso me dá muita ansiedade. Dá o friozinho na barriga às vezes e tudo assim, mas assim, é por esse lado aí mesmo. Coisa nova, que eu não conheço, e é desafio, eu gosto de desafio, me dá isso. Boa. É sempre difícil mesmo, né, cara? Eu acho que é um mix entre essa excitação, né, de tipo, como você falou, a curiosidade, cara, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou fazer, e ao mesmo tempo isso também te traz uma ansiedade, puta que pariu, cara, eu não sei porra nenhuma dessa merda, caralho, lá vou eu de novo. Exatamente, exatamente. É igual o cara que termina um namoro e fala assim, putz, eu nem sei se vai acabar mais, já tô namorada há um ano. Como é que eu vou voltar pro mercado agora? Aí o cara fica mais assim, né? Era o pegador, chegava em todo mundo. Aí eu vou, você vai fazer isso aqui. Cara, Dá um friozinho na barriga. É mais ou menos por aí. é isso. E, cara, para você, assim, não sei se você já chegou a refletir muito sobre isso, mas o que é ser bem-sucedido? Você tem alguma definição na sua cabeça, assim, do que é ser bem-sucedido? E sem te ancorar em lugar nenhum, tá? Você pode ser bem-sucedido na família, pode ser em qualquer lugar. Só se você tem alguma definição sobre isso. Tenho, cara. Eu acho que ser bem sucedido não é impossível você ser bem sucedido cedo, porque na minha visão, porque bem sucedido para mim, e eu não vou falar o clichê não, porque para a sociedade o bem sucedido é você ter grana e viver bem e não precisar mais trabalhar ou algo do tipo assim. Isso aí vale de cada pessoa. Eu falo que isso não pode ser uma pessoa cedo, porque se um menino lá recebeu uma herança de 1 bilhão, para mim não é bem sucedido, na minha concepção. Bem sucedido é você passar pelo problema, apanhar pra caralho, sobreviver e chegar até próximo do objetivo, mesmo que ele não se concretize ainda, só de você ter apanhado isso tudo para poder construir alguma outra coisa mais sólida já é ser bem sucedido. Então, para mim, por isso que eu falo, meu feeling da ChatPay era tão grande que aquilo ia dar certo, que tanta porrada que nós tomamos, eu sabia que aquela base era muito sólida. Entendeu? Então, para mim, ser bem sucedido é isso, você construir em você uma base sólida de conhecimento para poder construir o que você quer.
Porque se você tiver essa base, a chance de você chegar no objetivo é grande. Agora, o objetivo, aí é muito abstrato, né? Porque eu até brinco com minha esposa. Eu falo o seguinte, ela, nossa, você trabalha muito, não sei quando você vai parar. Eu falo assim, então tá, vamos fazer o seguinte. Quando vender a empresa aí, fizer exit aí, não sei quantos anos aí, tiver uma grana, sabe o que eu vou fazer? Eu tiro 15 dias de férias com você e vou arrumar mais bagunça aí para empreender de novo. Tá bom para você? Então, tipo, dinheiro para mim, ou que a ChatPay hoje. A ChatPay hoje é minha vida. Mas eu não vou ficar eternamente nela. Normal. Entendeu? Provavelmente eu vou montar outras coisas. Então eu não tenho. Não sei de bem sucedido é o que? Ah, ChatPay virou unicórnio, bem sucedido. Eu chamo que é de mini sucessos que você vai montando no meio do caminho, que cada batalha que você vence, assim, que você toma porrada e vai subindo, você vai juntando esses mini sucessos até ficar bem sucedido. E isso é a minha concepção. Sim. Boa. E quanto do sucesso que você tem hoje, né? No lugar que você está hoje em dia, quanto que você acha que foi graças à sorte, quanto você acha que foi graças ao trabalho duro, percentualmente falando? A galera fala, né, que quando o universo conspira a favor, isso é verdade. Quando as coisas estão bem, eu acho que quando as coisas estão bem, você automaticamente esquece de algum tipo de problema, alguma outra coisa e consegue focar. Então, acho que quando você está bem, você consegue ter mais foco. Então, aparenta ter que tudo começa a conspirar a favor e começa mesmo, porque você começa a ter uma energia boa que você atrai as pessoas para aquilo ali. Entendeu? Uhum. Então, automaticamente, você precisa de sorte, você precisa de timing, o empreendedor que está começando. Nós acertamos. Isso foi sorte, a gente acertar no Passion Economy. A gente descobriu isso no meio do que a gente estava construindo o negócio, entendeu? Na nossa apresentação do IC, nós nem falamos em Passion Economy, era bonito isso lá. E a gente nem tinha isso ainda. Eles que destravaram, eles que viram isso na gente, entendeu? Então, o que? O time é sorte. Sorte, assim, você Uhum. tem uma previsibilidade. Mas você não consegue. Você fala assim, cara, você. Muito difícil, velho. Muito difícil acertar isso. Então você tem que contar com a sorte. Eu não gosto de falar muito isso porque a pandemia foi ruim para a maioria das pessoas. Minha mãe pegou isso aí, até hoje ela não tem olfato direito. Então é uma bosta, é uma merda isso daí. Ajudou a gente, cara. Entendeu? Acabou ajudando a gente também, entendeu? O jeito que foi Uhum. o IC. Eles falam que o IC remoto, eles falam que foi o badass, o melhor que teve. E nós saímos dos mais hypados de lá, entendeu? E foi por causa da pandemia e tudo. Então, assim, a pandemia não foi sorte. Porque falar que pandemia é sorte é até uma idiotice do maior tamanho. Mas aconteceu, nesse caso, foi só o time dela, entendeu? Então, tipo assim, tudo que acontece envolve isso. Eu falo o seguinte, no meu caso específico, eu colocaria uns 80% trabalho, insistir, correr atrás e 20% sorte. Eu colocaria mais ou menos isso. Quase um Pareto. Boa. Quase parede, exatamente. E, cara, se você pudesse falar com o seu eu de 10, 15 anos atrás, o que você falaria para ele ter mais calma? Primeiro que ter mais foco. Eu sempre larguei outros projetos por achar outro. Tipo, começava um negócio empolgado, parava e fazia outro. Parava e fazia outro. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ser mais pé no chão. Tipo assim, cara, vamos começar aqui, depois a gente vai para cá, e depois eu sempre tentei abraçar até o início da ChatPay, ser o famoso cara herói de desenvolvedor, tipo, meu sistema da ChatPay eu desenvolvi ele todo, fazia servidor, o bot um outro sócio nosso fazia, eu fazia a parte de pagamento, fazia tudo, e queria abraçar aquilo ali, acabava não delegando e não dava conta, e se eu um dia lá estava, sei lá, mais cansado, outro não conseguia pegar, então, e eu fui aprender depois de velho isso, cara, você faz o seguinte, velho, junta, passa o conhecimento com todo mundo vai fazer junto e vai com calma, vai um de cada vez, não tenta abraçar lá em cima não, porque eu perdi bastante coisa, projeto que era interessante, por tentar pular lá em cima, saca? Então, assim, literalmente assim, calma, vai devagar, um por vez, e vai olhando, verificando, fazendo o Lean Startup. Pô, você leu o livro e não aprendeu lá, fazer o ciclo bonitinho, está pulando lá para cima? Então é isso, é literalmente calma, vamos devagar, eu acho que é isso. Ansiedade de querer fazer, de querer fazer tudo, por ser apaixonado com essas coisas, dá nisso. Sensacional. Breno, pô, brigadão, cara. Deixa eu te falar, só antes da gente terminar, se Uhum. alguém quiser falar contigo, saber mais sobre você, qual é o melhor lugar para se conectarem contigo?
Cara, no LinkedIn, eu estou começando a ficar mais na ativa lá para tentar passar essa experiência para a galera. Pelo próprio e-mail da ChatPay, que fica disponível no LinkedIn, que é breno@chatpay.com.br. E esses canais mesmo, pode me chamar lá que tiver dúvida, quiser bater um papo, totalmente aberto, cara. Eu quero passar conhecimento para poder ajudar as pessoas. Isso eu falo de coração. E eu falo assim, não tô falando que vai ter, ó, com a cadastro vou fazer uma transmissão grátis lá para vender curso, não, tá? Não vou, não. Pode conversar mesmo, que eu gosto de passar Esse é conhecimento. clássico, né? Workshop gratuito aqui de 3 dias. 3 dias. Exatamente. Muito bom. Breno, brigadaço, cara, pelo seu tempo, foi sensacional. Pô, a história é muito, muito maneira de vocês, cara, de verdade. Eu Pô, tô agradeço também. torcendo demais para que esse sucesso só aumente na mesma velocidade que vocês tiveram até agora, que isso seja exponencial, cara, daqui para frente, vocês continuem crescendo bastante, dominem o mundo aí, se puder, porque o WhatsApp está, apesar de não ter nos Estados Unidos exclusivamente, né, a galera não usar muito, mas cara, tá em uma porrada de países, fora que assim tem vários outros aplicativos, né? Então assim, É. e acho que essa indústria, como você falou, essa passion economy, ela tá aumentando no mundo inteiro, né? Uhum. Então, cara, que vocês consigam surfar essa onda aí de maneira bem proveitosa e de maneira consciente também, para não dar passos errados. Mas, cara, pode contar comigo aí também se você precisar, tá? E eu tô na torcida por vocês aqui. E obrigado por ter disponibilizado aí, ter passado tanta informação valiosa aqui pra gente, cara. Muito obrigado e o mesmo para o canal, pro Calma, que o projeto que você está montando é bastante interessante, levar isso para todo mundo, até pessoas que são aspirantes a ser alguém na vida igual a gente, que aí eles poder mostrar isso para todo mundo. Então espero que consiga difundir isso, traga mais pessoas mesmo. Então, se você precisar da gente, não só de mim, da gente, se quiser qualquer sócio, alguém da empresa quiser conversar, estamos à disposição também. Falo isso pela empresa, que a gente tem isso, todo mundo sabe. Então, pode contar com a gente no que você precisar. Show. Fechado, cara. Obrigado aí. Valeu, meu velho.